Manhã Show. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família. Vai, Galo, bate o cabelo de novo. Segunda-feira. Oi, mundo. Estamos ao vivo também pela TV Plan. Começando essa segunda com tudo. Com tudo. É isso aí, ó, gente. Daqui a pouquinho nós vamos continuar falando de política aqui no programa Manhã Show, viu? É o seguinte, daqui a pouquinho nós iremos receber o advogado Tadeu Rodrigues. Ele vem falar de política, ano eleitoral e até mesmo que nós devemos nos atentar, viu, gente? É bem legal a gente falar sobre esse tema neste momento e nós queremos perguntar a seguinte enquete a você, Amanda Negrini. O que você sempre repara nas eleições, hein? Então você vai falar para nós o que você observa, seja de candidatos ou desse astral político. Até mesmo muita gente tem falado que nem começou o ano político ainda, muita gente nem tá percebendo, não tá nem ligando muito pra isso ainda. Mas precisamos. Mas tem que ficar de olho, né, não, Amandinha? Bem isso, né? Só lembrando que as eleições municipais acontecem no dia 15 de novembro. Nós temos aí praticamente um mês. 20 não, menos dias, de um mês, uns 20 dias aí para as eleições municipais. Esse ano está atípico, né, devido à pandemia. Já está acontecendo algumas campanhas, carreatas pelas ruas, mas realmente em menor quantidade. A gente tem visto muito pelas redes sociais, mas é importante a gente conhecer os candidatos, quem são essas pessoas, quem nós vamos eleger, quem nós vamos colocar ali representantes, né? De nós, representantes da população, representando a cidade. Para a gente ter melhorias, a gente precisa observar. E por isso, Tadeu Rodrigues vem aqui bater aquele papo com a gente. Eu quero saber de você, então. O que você sempre repara nessas eleições? Como você escolhe aí seus candidatos? Participa no 035-99979-5825 pelo Facebook da Band FM, Facebook da TV Plan. E lembrando, né, Galo, que nessa época tem muitas fake news, tem também lei da ficha limpa, a gente vê tantas notícias saindo. Ah, candidato foi impugnado, candidato não vai poder votar nele, vai poder. O que está acontecendo nesse momento? Isso. A gente também esclarece para você aqui no Manhã Show. Então participa com a gente ou então tire as suas dúvidas também mandando as suas perguntas, né, Galo? É isso, então participe conosco sempre, até mesmo a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas que estão nos acompanhando, então vale sempre a pena mandar a sua pergunta. 999795825. Você manda a sua mensagem e também responde o que você sempre repara nas eleições, beleza? Beleza! É isso aí, ó, gente. Lembrando que só a motivo de registro, nós entrevistamos, né, Amanda, todos os candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas. Na última sexta-feira nós terminamos também as entrevistas com os candidatos à vice-prefeitura, né? E agora a gente prossegue também falando de política, também com esse tema. Lógico, é nesse esquenta, né? Aquecendo os tamborins aí para as eleições, como você disse, está chegando, né, Amanda? 20 dias. Tá chegando, galerinha! Então, ó, fica ligadinho por aqui. Lembrando que nessa sexta-feira, dia 30, nós trazemos uma pesquisa eleitoral, né? Também vamos lembrar sobre isso. Como que tá a porcentagem aí de cada candidato à Prefeitura de Poços. Lembrando que nós temos 9 aí candidatos à prefeitura da cidade. Então, na sexta-feira, a gente traz também essa pesquisa eleitoral para você. E no dia 11 de novembro também tem o grande debate aí, pra gente conhecer todos os candidatos da melhor forma possível. Mas você pode entrar aí nas redes sociais de todos os candidatos, são 9, e conhecer seus planos de governo, as suas propostas e também, né, para depois, quem entrar ali na prefeitura, a gente cobrar, viu, gente? Com certeza. E, gente, já começa com um recado bacana para você que está acompanhando aqui o Manhã Show. Vamos dar um pulinho lá na Drogaria Americana, é a segunda da melhor idade. Nós temos fralda geriátrica Plenitude com 16 por R$ 34,90. Tem também adoçante Linea Stevia 60 ml, R$ 11,99. Pomada de massagem Aliviol, R$ 7,99. Ai, adoro. E também o suplemento Vita One Cálcio com 60, com 60, R$ 9,99, beleza? São várias ofertas válidas só para hoje, dia 26. E você dá um pulinho na Drogaria Americana, são 4 endereços: na Assis Figueiredo, na Avenida João Pinheiro, na Avenida José Remígio Prez e também na Francisco Salles.
Liga lá, 3714-8363, 3722-6340. E também, ó, confira os nossos telefones de WhatsApp, se você quiser entrar em contato lá no Instagram, @drogariaamericana.pc, todos os contatos e diariamente nossas ofertas especiais. Drogaria Americana é a rede de farmácias do seu jeito. Adoro! E aí, Galo, vamos atualizar, né, as notícias do final de semana. Vamos Daqui a lá. pouquinho a gente fala da nossa região também, mas vamos começar falando do presidente Jair Bolsonaro, porque ontem teve um passeio de moto em Brasília nesse domingo. Você tá brincando? Bolsonaro estava passando de moto nesse domingo, Nossa. né? E aí ele irritou-se com o pedido de um homem não identificado sobre o preço do arroz. Você acredita que ele foi questionado, né, sobre essa alta no preço do arroz? O chefe do executivo fez um passeio por algumas regiões do Distrito Federal, acompanhado dos ministros Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e também o Braga Neto, da Casa Civil. Enquanto ele se preparava para sair da feira permanente do Cruzeiro, o mandatário ouviu uma cobrança relacionada à alta no preço do arroz, registrada desde o início de setembro. E aí, né, perguntaram: Bolsonaro, baixe o preço do arroz, por favor, não aguento mais, disse o homem. E aí, o presidente respondeu prontamente em um tom irritado: quer que eu baixe na canetada? Você quer que eu tabele? Se você quer que eu tabele, eu tabelo. Mas vai comprar lá na Venezuela, então. Ai, que revoltado. Então, em seguida, sem receber outro deselegante, como comentário sempre, do né? homem, né, que deixou o local, Bolsonaro disse: fale e vai embora. Pouco depois, o mandatário também saiu do local e retornou ao Palácio da Alvorada. Desde a alta no preço do produto, né, que é um dos principais componentes da alimentação diária dos brasileiros, o Bolsonaro tem negado a possibilidade de tabelamento de preço. O valor do grão chegou a dobrar depois do aumento da demanda interna e externa, influenciado pela pandemia da Covid-19. E aí, em falas anteriores, né, o Bolsonaro argumentou que o tabelamento de preços já foi feito no passado e não deu certo. Não posso começar a interferir no mercado, ele disse. Se interferir, o material sobra na prateleira. Isso que é pior, afirmou para apoiadores no dia 16 de setembro. E a disparada, né, no preço do arroz fez o governo, em setembro, anunciar a redução total até o fim do ano da alíquota de importação para uma cota de 400 mil toneladas de arroz. E sobre o assunto, o chefe do executivo afirmou em declarações anteriores que a expectativa é normalizar o preço do grão até o fim do ano. E aí, né, na sexta-feira, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou uma prévia da inflação oficial. O Índice Nacional de Preços ao consumidor amplo atingiu 0,94% em outubro, maior resultado para o mês desde 1995. Nossa Senhora, desde que eu nasci. Né? No ano... Ai, que bebê que você é, né, gente? No ano, o índice acumula alta de 2,31% e em 12 meses atingiu 3,52%. O preço dos alimentos e bebidas tiveram a maior alta entre os grupos pesquisados, chegando a 2,24%. E os alimentos para consumo no domicílio subiram, né? 2,95% em outubro, depois do avanço de 1,96% em setembro. E a alta foi puxada por itens como o óleo de soja, que teve um aumento aí de 22,34%, o arroz, que subiu 18,48%, o tomate, 14,25% e o leite também, que teve um aumento aí de 4,26%. São itens básicos, né? E que com certeza a gente sofre e que a gente tem sentido isso cada vez mais, que vamos aos supermercados e que realmente nesse momento aí de pandemia fica mais complicado, e a gente vai encerrar esse ano, né? Eu imagino como que vai ser o 2021, a gente já começa a pensar sobre isso, né, Galo? Ainda mais porque tem aí a possibilidade do auxílio só até o final do ano, depois a gente não sabe ainda como vai ser, em que os números de desempregados também vai aumentando, isso não só no nosso país, né, mas como no mundo todo, e vem a pandemia ainda para movimentar ainda mais, que a gente precisa sair dessa crise da melhor forma possível, né, gente? Agora, então, Amanda, vamos você não acredita. que mais, gente? Aconteceu? Nesse passeio do Bolsonaro aqui... Ele caiu da moto. Não, a turma fez uma análise aqui, segundo as normas de trânsito, viu? Se ele Tava teria tudo cometido errado. alguma irregularidade. Cara, não é E que aí? ele cometeu pelo menos R$325 em multa. Ai, Era pra ele gente. tomar 9 pontos na carteira dele, ó. Ele cumpriu bonitinho, afivelou capacete, viseira, utilizou luva, jaqueta de couro, beleza. Até aqui tá tudo certo.
Só que ao mesmo tempo, no artigo 54 e no 244 existem irregularidades cometidas por ele, conduzindo a motocicleta sem segurar o guidão, que ele tirou do guidão a mão pra fazer um joinha, fazer tchau. E não pode. Na janelinha. E além disso, ele conduziu a motocicleta com o pisca-alerta ligado. Também não pode, viu? Segundo o CONTRAN, também é irregular. E gente, a conclusão seria uma infração grave aí com relação ao pisca-alerta, com multa de R$ 195,00 e 5 pontos na carteira. E ainda também o joinha, viu, que seria uma infração média com multa de R$ 130,16 e 4 pontos na carteira, viu? Você imagina, cara? Imagina. Aí o povo tá falando, não, mas ele é presidente, ele pode. Não, presidente não pode, pode. Viu? Isso foi até afirmado aqui que não tem nenhuma... Tem que manter o exemplo, né, mundo? Mas é importante. É muito pra minha cabeça, né, mano? O povo ficou de olho pra ver se ele cometeu alguma irregularidade. Aí ele fez um joinha, é multa. A pisca-alerta estava aceso, é multa também. Lógico que não deve ter dado em nada isso aí, não. Lógico mas que não, né? Mas assim, mas é uma curiosidade engraçada que a gente traz, é interessante. Ele não sara, nunca, nunca. Ô, Amanda, já que é segunda-feira, a gente tem que falar de horóscopo também, né, meu amor? Vamos ver o nosso portal do dia, mundo. Temos que abrir o nosso portal aqui no programa Manhã Show. Vamos começar, então? Bora lá. Áries. Arianos, a semana começa boa para reparar nas reações que as suas atitudes provocam nos mais íntimos. A busca por soluções financeiras ou profissionais darão resultados, mas não se empolgue esperando resultados imediatos, tá? Opa, tá? Touro. Touro, Sol e Lua em ótimo aspecto sinalizam um dia de equilíbrio entre percepção e sensibilidade. Para você é um bom começo de semana, fluido e sem grandes embates ou esforços, Amanda Negrini. Oba! Tá suave. Tá boa. Gemilouco, entre com o pé direito na semana, focalizando as suas metas profissionais e pessoais. Use a sensibilidade que está mais alta hoje para acertar o caminho. Espere alguns desentendimentos, mas tenha paciência para esclarecer tudo. Show de bola. Câncer. Câncer, Fofos. em geral, hoje é um dia ameno e fluido. Tudo se desdobrará melhor do que o esperado. Conte com uma ajuda inesperada para chegar mais longe ou abrir uma porta importante. Arte e música farão bem a você. Então, ó, relaxe, cancerianos. E vai! É isso, os primeiros 4 signos do Zodíaco aqui no Manhã Show para você começar a aquecer essa segunda-feira junto à Band FM, não é, Mandinha? É isso, galerinha. E eu tenho um recadinho pra você, porque a Papelaria Artipel tem tudo pra sua empresa. Além das condições especiais, você pode fazer o seu cadastro e ter preços diferenciados, tá? Aquele cliente VIP pode ser você. Entrega garantida e tem muita coisa boa. Olha só, sulfite Copimax com 5.000 folhas. É o melhor preço da cidade, você precisa conferir. Também tem toda a linha de cartuchos originais das marcas HP, Canon e Epson. 2 megalojas na Assis 674, Rio de Janeiro 121. Ou você pode pedir pelo delivery e receber na sua casa. O número 984683888. Ou segue lá no Instagram, @artipelpapelaria. É isso aí, dá um pulinho lá na Artipel e com certeza vai dar negócio. Gente, nós vamos pro nosso intervalo, primeiro intervalinho. Tem música, lembrando que daqui a pouquinho a gente vem falar ainda sobre política aqui no programa com o Dr. Tadeu Rodrigues, advogado. Então, ó, participa com a gente, manda a sua mensagem e a gente volta já já. Manhã Show. Band FM. A sua rádio do seu jeito. É isso aí, já voltando. É que o botão ali dá uma travada, né, gente? Aí dá uma Pedro, travadinha. aí fica, mãe. Tipo, fazendo uma discotecagem, né? Ai, meu Deus. DJ Mal Mal. DJ Maurício. É isso aí, gente. Ó, já voltamos com o programa Manhã Show, segunda-feira, 26 de outubro de 2020. Vai participando com a gente, mandando a sua mensagem no 999795825 e com certeza a gente manda aquele abraço nessa segundona. Aqui, Eba. segundou com S de saudade do fim de semana, viu?
Mas ainda assim, gente, com muito recado bacana, viu? Tem uma dica imperdível da Audience. Aparelho auditivo Phonak Audio Marvel, eleito melhor em qualidade sonora na transmissão sem fio, com uma qualidade sonora excepcional desde o primeiro ajuste. Além do som rico e claro, o Marvel possui modelos recarregáveis, conecta-se a smartphones e TVs e tem aplicativos inteligentes para te ajudar, hein? Entre em contato com a Audience e marque sua consulta em Poços de Caldas, 3713-6795 e em Mogi Guaçu, 193362-1581. Lembrando que para aqueles que forem até a loja, a Audience está disponibilizando também máscara, viu? Para garantir a sua saúde e segurança. Audience Aparelhos Auditivos, pois você merece desfrutar das ricas paisagens sonoras da vida. Ó, Galo, daqui a pouquinho Tadeu Rodrigues, advogado, vem bater aquele papo com a gente sobre eleições. A gente quer saber de você, o que você sempre repara nas eleições, o que você faz nesse momento aí, né, pra gente começar a fazer aquele voto consciente. Então participa com a gente no 0359-9979-5825, Facebook da TV Plan, Facebook da Band FM. E ó, a Lucelena, ela falou assim que ela sempre repara na cara de pau deles em prometer o que não vão cumprir. E isso é muito interessante também. A gente pode até falar com o advogado, né? Tem aquele plano de governo, mas e aí? Isso é possível sair do papel? Sabe acontece, o que eu reparo, né? Amanda, em ano eleitoral? Gente que nunca olhou na minha cara me abraçando, sabe na assim? rua. Agora não pode abraçar na pandemia, não. Mas gente que nunca olhou na minha cara, que me tratava mal, agora quer falar, ui, Galo, tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá, bebê? Fica de olho nisso aí, Cuidado, viu, galerinha? É uma boa você ficar atento nisso aí também, beleza? Vamos falar agora de futebol, Amanda? Ai, quem ganhou, quem perdeu, meu time ganhou. Já tô feliz até agora. Quarta-feira, filha. Como assim que não jogou esse final de semana? Não joga isolado. É igual a segundona, entendeu? A segundona, o time joga em dia diferente e tal. O Corinthians tá isolado. Não vai mais, o Corinthians não vai mais. Vamos lá, o Vasco perdeu pro Corinthians durante a semana, na quarta-feira, mas eu já tinha até falado disso aqui, beleza? Ó, nós tivemos, gente, Campeonato Brasileiro Série A, nós tivemos também Campeonato Brasileiro Série D e nós tivemos também o primeiro jogo treino da equipe do Vulcão, do Poços de Caldas Futebol Clube. Então a gente vai atualizar tudo isso para você hoje, tem bastante coisa. Dos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, o Bragantino jogou contra o Goiás e ganhou de 2-0 da equipe que é a Lanterna. É o Lanterna Verde, o Goiás, viu? E o Bragantino finalmente saiu da zona de rebaixamento. O Ceará jogou contra o Coritiba e olhem o Ceará lá na 10ª colocação, tá bonito, tá bem. Coritiba tá na zona de rebaixamento. Atlético Mineiro jogou contra o Sport e o Atlético Mineiro, cara, será que vai ser de novo o cavalo paraguaio? O time que tava na frente, então, agora já o time era. que ia ser campeão do mundo aí foi jogar com o Sport e empatou em 0-0, mas foi um jogo muito louco, viu? O Atlético Mineiro foi absoluto mesmo na partida, teve aí 70% de posse de bola e tal, mas posse de bola, chute ao gol não ganha jogo, o que ganha jogo é fazer gol, não fizeram, ficou 0-0. Um pontinho e o Atlético fica na 3ª colocação, lembrando que ainda tem um jogo a menos. Nós tivemos também Fluminense e Santos. O Fluminense ganhou de 3-1 da equipe do Santos, viu? Teve o atropelo do Palmeiras em cima do Atlético Goianiense. 3-0 fora o baile, entendeu? 3 gols aí que foram um espetáculo. Palmeiras melhorou agora? Uma coisa fora do comum, né? O Palmeiras ganhou com gols de Wesley e 2 gols de Luiz Adriano, viu? 3-0 placar final, vencendo o Atlético Goianiense, que ainda assim tá bem na 11ª colocação, e o Palmeiras subiu uma colocação, ficou na 7ª ali, viu? O Inter jogou contra o Flamengo, esse que foi o jogaço da rodada, viu? Teve muita polêmica, 2-2 placar final, flamenguistas reclamaram de pênalti, gaúchos também reclamaram de pênalti, e ainda assim nós tivemos muita polêmica, até envolvendo o VAR, a questão de mão na bola do Patrick em um lance dentro da área, enfim. Fato é que ficou 2-2 placar final e teve um tweet depois do presidente do Flamengo que ele colocou assim, eu achei muito legal, sabe, o tweet dele. A gente não sabe se foi alfinetado ou se foi real, porque ele foi no estádio e tal, ele virou e falou assim, gente, colocou no tweet, esqueci minha carteira no estádio, ou ele põe, perdi minha carteira no estádio, no jogo de hoje. Se alguém encontrar, por favor, me entregue. Então fica um duplo sentido, será que ele esqueceu mesmo ela lá, perdeu mesmo?
Ou então será que ele quis dizer que ele foi assaltado pela arbitragem? Né? Eu achei, parabéns pelo tweet dele, foi muito inteligente. Mas o fato é que ficou 2-2 placar final. O Atlético Paranaense foi o último jogo da noite contra o Grêmio nesse domingo e o Grêmio venceu por 2-1 placar final. Lembrando que 2 jogos aqui não aconteceram devido à Copa do Brasil, São Paulo e Botafogo, Bahia e Fortaleza. Já que eu tô falando de Copa do Brasil, nós tivemos ontem o jogaço entre São Paulo e Fortaleza, viu? Lembrando que agora não existe mais gol fora de casa para a Copa do Brasil e tudo, então o primeiro jogo tinha ficado 3-3, o segundo jogo ficou 2-2. Aconteceu às 8h30 da noite de ontem, nesse domingo. Só que aí nas penalidades, Amanda, sabe que geralmente são 5 pênaltis para cada lado, né? Depois começam as cobranças alternadas. Foram 20 pênaltis no total que eles cobraram, Nossa! viu? 10-9 para a equipe de São Paulo. São Paulo fez todos os gols aí. O Fortaleza, o Volpi, pegou um pênalti, né, o goleiro do São Paulo, e levou a vitória para a equipe paulista, que passa para as quartas de final, o primeiro time a passar para as quartas de final. Lembrando que tem jogo aqui para acontecer nessa semana da Copa do Brasil, ó. Quarta vai ter Santos e Ceará, quinta vai ter Grêmio e Juventude, Botafogo e Cuiabá acontece amanhã. Tem Atlético Paranaense e Flamengo nessa quarta-feira, Atlético Goianiense e Internacional, Bragantino e Palmeiras na quinta, e o Corinthians joga também, ó, Corinthians e América Mineiro. Não, se perder pro América Mineiro, Ai, aí, meu Deus, vou ficar nervosa. aí eu surto, viu? Já tá com medo ali, ó. Então são esses os jogos, viu, da Série A. Devido à Copa do Brasil, nós não teremos rodada em meio de semana, apenas no fim de semana tem campeonato brasileiro. Não, vai ter jogo segunda-feira, 5 da tarde do Palmeiras. Vocês estão de sacanagem comigo, né, velho? Tá vendo? Ah, não, mas é Happy hour, feriado, Galo. é verdade, esqueci. É isso aí, viu? Ó, vamos agora pra Série D do Campeonato Brasileiro, Amanda. Porque a Caldense ganhou, rapaz. E não olha foi do só. Palmas! É verdade, foi do Bahia de Feira. Aí, Muito galera. bem, hein, Caldense? Que beleza, cara. E o Palmas, só pra não perder o costume, perdeu, viu? De 6-1 pro Gama. Olha que beleza. Gente. Mas a Caldense venceu por 1-0 o placar final, jogou muito bem dentro de casa. E de quebra, com esse resultado, o time que estava muito mal aí na competição assume a 4ª colocação com 3 vitórias consecutivas e tem a chance real aí de classificação para a próxima fase. Lembrando que ainda temos mais a 10ª rodada contra o Vila Nova, a 11ª contra o Gama, a 12ª contra o Tupinambás, 13ª contra o Atlético da Bahia e depois a última contra o Brasiliense. Então tem muita água para rolar ainda, por isso tem que tomar muito cuidado. Não pode ficar com salto alto, não. Ganhou, belezinha, maravilha, parabéns. Bola pra frente aí, viu? Olho no próximo jogo, vai viajar até o Castor Cifuentes, lá em Nova Lima, para jogar contra o Vila Nova. Mas é muito bom, viu? Lembrando, viu, Amanda, que 4 equipes classificam para a próxima fase, tentando a classificação para a Série C do Campeonato Brasileiro. Será que vai ser esse ano? Será, Caldense? Será? Vamos torcer, Estamos viu? na expectativa, amigos. É isso aí. E já que a gente falou de futebol local, vamos falar também do Vulcão, viu? Aí, galera. O Poços de Caldas Futebol Clube teve o seu primeiro jogo treino nesse fim de semana, viu? E aí? Só que ficou no empate, viu? Ficou 1-1 placar final. O time de Poços, né? O Vulcão jogou contra o Grêmio, que é uma equipe amadora aqui de Poços. E a equipe sul-mineira se prepara para a disputa da segundona do Mineiro. Ficou 1-1 placar final. O Grêmio saiu na frente, viu? Chumbinho fez 1-0 aos 11 minutos do primeiro tempo. E só no segundo tempo, no finalzinho, aos 43 do segundo tempo, que o Vulcão empatou e ficou no 1-1, viu? Destaque pro técnico Paulinho Ceará, que realmente utilizou o jogo treino para fazer muitas mudanças, viu? O time inicial, os meninos pois aí. Colocou a molecada mesmo para jogar. Temos muitos jogadores mais novos e tudo, mas com muitas mudanças e tudo. Mas o Claudeci que fez o gol após arriscar aí na entrada da área e acertar o canto direito do goleiro. 1-1 placar final. Vale lembrar que segue a preparação para a segundona e o time estreia no dia 22 de novembro às 10h30 da manhã em Poços de Caldas contra o Atlético de Três Corações. Beleza, Amanda? Beleza, São arrasou. esses os destaques aí do futebol que nós tivemos neste fim de semana. Série A, Série D, Copa do Brasil e Vulcão Todo mundo também, tá feliz, né? então, né, gente? Mais ou menos, viu?
Ô, Amanda, antes da gente ir pro intervalo, vamos de horóscopo, então? Bora. Aí, já tô até vendo o que vai falar no Agora é Leão. o leonino. Leão. Ó, Galo, você até que tem se esforçado bastante e por isso os resultados se apresentam, trazendo mais ânimo pra continuar. Se a rotina pesar, tente quebrar um pouco o clima e fazer algo diferente, beleza? Ok, vou viajar amanhã. Fechou. Virgem, começo de semana ótimo para você priorizar os relacionamentos importantes com sócios, clientes e orientadores. Escute e reflita. Um bom entrosamento irá elucidar algumas dúvidas, virginiano. Libra. Ó, muitos apelos emocionais representam um risco de distração, erros e esquecimentos. Separe atividades em horários específicos e reserve um tempo para sua família. Ao trabalho, não se mistura com afeto, tá, bebê? Tá pegando carinha do trabalho, não menininho do pode, trabalho. sai correndo, Larga a mão Libriano. disso, viu? Escorpião. Inquietude, insatisfação, cansaço mental e físico, tá louco? Hein? Se possível, faça um detox de atividades menos urgentes. Cultive o que te permite canalizar sua criatividade. Irá melhorar o seu humor, seu sono e a sua disposição. Beleza? Ô, galerinha. Tá fechado, então, escorpianos. E ó, nós temos mais 4 signos do Zodíaco pra você. Já. Daqui a pouquinho a gente fecha aqui o nosso portal, beleza? A gente vai pro nosso intervalo, tem música. Quem que vai cantar pra nós? Gustavo Lima. E você, tchê, tchererê, tchê, tchê. Voltamos. Band FM. Muita coisa boa que a gente traz pra você também. Vamos falar agora da Ótica Contato. Oba. Amanda, é o seguinte, a Ótica Contato tem uma tradição de 21 anos, não é isso? Sempre! E eles estão sempre inovando, trazendo para você as melhores promoções nos produtos e marcas. Tem aquele atendimento super especial que só a Ótica Contato tem, viu? Então confere algumas promoções do Liquida Ótica Contato. Armações para receituário a partir de R$ 49,90. Muito barato. Óculos visão simples por apenas R$ 10 de R$ 14,90. E na compra da sua lente multifocal você ganha armação ou um lindo óculos solar. Então passe já na Ótica Contato, lá na Avenida Francisco Salles 256 e confere aí o regulamento das promoções. Você pode ligar também, o número lá é o 3721-5043. Ótica Contato, o mais alto grau de satisfação de atender bem pelo menor preço. Sucesso total. Vai lá na Ótica Contato, fala que você ouviu aqui com o Gali, com a Amandinha. Isso aí, gente. Na Ótica Contato, que eu tenho certeza que você vai ter um atendimento especial, beleza? Ô, Amanda, vamos girar as notícias agora? Vamos! Bora lá. Band Notícias. Atualizando todas as notícias do sul de Minas, também interior de São Paulo. Sempre final de semana é movimentado. A gente começa falando do interior de São Paulo, na cidade de Aguaí. A Justiça de Aguaí condenou em segunda instância o Valmir Vaz Martins, de 53 anos. Ele que era conhecido como Juliano, pelo feminicídio de Alessandra dos Santos em 2017. A jovem de 21 anos foi assassinada após o Martins saber que ela estava grávida. O homem, aí ele está preso desde 2017. Ele foi condenado a 19 anos e 6 meses de reclusão pelos crimes de feminicídio quadruplamente qualificado, ou seja, motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, meio cruel e em razão do sexo feminino, ocultação de cadáver e fraude processual. O julgamento, aconteceu no dia 15 de outubro e, segundo a denúncia, o Martins usou o pretexto de uma viagem para atrair a Alessandra, com quem tinha um relacionamento, até um canavial, onde a atacou com golpes na cabeça, usando um objeto aí. Depois ele escondeu o cadáver em meio à vegetação do local. Então, os pais de Alessandra registraram um boletim de ocorrência, pelo seu desaparecimento. No dia 27 de janeiro de 2017, o corpo dela foi encontrado em um canavial com marcas de violência.
só no dia 3 de fevereiro. O homem foi preso em maio, né, do ano de 2017. E aí, um mês depois, a Polícia Civil divulgou o resultado dos exames das marcas de sangue encontrada no carro do Martins, que constatou que o DNA do material era da vítima e ele foi preso em maio. Então, esse caso aí que aconteceu em Aguaí e, segundo a polícia, o suspeito conhecia a vítima. Ambos trabalharam juntos, né, na campanha das eleições municipais de 2016 e aí ele matou ela depois que ele ficou sabendo que ela estava grávida. O que mais, gente? Aqui na nossa região também tivemos alguns casos, Galo, que eu vou comentar com vocês agora. Por exemplo, em Carmo do Rio Claro, olha essa história. Você acredita que teve um jovem de 22 anos que ele morreu ao ser atingido por um raio durante uma forte chuva? Nossa. Isso aconteceu ontem à tarde lá em Carmo do Rio Claro. O Bruno Goulart dos Santos, ele foi atingido enquanto empurrava o carro, que ficou sem gasolina. Segundo a prefeitura e a polícia militar, o Bruno estava no carro com a esposa, o filho, um casal de primos e outro bebê. O carro teria parado por falta de combustível em uma estrada de terra no bairro Jardim América. Ele e outra pessoa desceram do veículo para tentar empurrá-lo quando o raio caiu. Um turista que saía de uma pousada próxima prestou socorro. O Bruno foi levado para o hospital de Carmo do Rio Claro. Ele chegou em estado grave, foi transferido para a Santa Casa de Passos, mas infelizmente não resistiu. Que história, né? Então esse jovem de 22 anos também, que morreu atingido por esse raio. Também a Polícia Militar procura por 2 homens suspeitos de uma participação em um assalto na rodovia LMG entre São Tomás de Aquino e São Sebastião do Paraíso. Eles teriam roubado um caminhão carregado com defensivos agrícolas ontem. A carga estava avaliada em R$600 mil. E segundo a polícia, os criminosos que estavam em uma caminhonete e outro caminhão renderam o motorista e roubaram aí o veículo. Eles seguiram até Franca, onde fizeram o transbordo da carga para o caminhão usado na ação. O motorista foi abandonado e conseguiu chamar a polícia. Os militares montaram um cerco policial que parou o veículo próximo a São Sebastião do Paraíso e os suspeitos conseguiram fugir a pé. Eles abandonaram a carga e uma arma no caminhão e ainda conforme a PM, o veículo usado no crime foi roubado em Sergipe e tinha as placas adulteradas. As buscas seguem pela região e a empresa responsável, não divulgou para onde a carga seria levada. O que mais, gente? Também tivemos mais um outro caso. Agora na cidade de Guaxupé, que um homem de 30 anos ficou ferido após bater a moto em que conduzia em um poste de iluminação em Guaxupé ontem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista ele teve ferimentos graves, foi levado aí ao pronto atendimento também. O acidente aconteceu no anel rodoviário, próximo a uma ponte, por volta das 4 horas da tarde. A motocicleta ficou parcialmente destruída com o impacto. O Corpo de Bombeiros prestou os socorros na vítima no local e ele foi levado à Santa Casa de Guaxupé. De acordo com o hospital, ele realizou alguns exames, e estava internado. A polícia esteve no local do acidente para providências quanto ao veículo e a perícia técnica da Polícia Civil também vai investigar aí as causas do acidente. Também tivemos um outro caso, olha só, a mãe de uma criança de 3 anos, vítima de maus tratos e agressões em Santa Rita do Sapucaí, ela foi levada ao presídio de Caxambu ontem também. Ela foi detida na tarde de sábado por suspeita das ações contra o menino. O garoto teve melhora aí no quadro clínico, mas está internado na UTI do Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre. De acordo com a Polícia Militar de Santa Rita do Sapucaí, a mulher de 22 anos vai responder judicialmente pelo crime de maus tratos aí contra a criança. A assessoria de imprensa do Hospital Samuel Libânio diz que não vai se pronunciar sobre o estado de saúde do menino no momento, O quadro clínico da criança melhorou, mas ele segue internado na UTI. E após a prisão da mãe na tarde de sábado, a Polícia Civil revelou que o suspeita, que o namorado dela é quem teria cometido as ações e ela seria conivente. Ainda segundo ele, a mulher não mostrou nenhuma reação de susto ou espanto quando soube do estado de saúde do filho. Há uma suspeita, de que tenha sido o namorado dela o autor e ela
conivente com isso, o que gerou certa indignação foi que ela falou, né, do estado da criança, segundo a polícia. E aí o que aconteceu? O garoto foi levado ao hospital de Pouso Alegre no sábado, o menino segue entubado na UTI, possuía fratura no antebraço direito, além de hemorragia no abdômen. A criança teria sofrido uma série de ferimentos durante a semana e a mãe alegou à polícia que todos foram resultados de acidentes domésticos, como queda de guarda-roupa, queimadura de óleo enquanto fritava peixe e outra queda. A Polícia Civil prendeu a mãe, né, por suspeita de agressões e maus tratos, após ouvir o depoimento da mulher aí, que foi encaminhada então ao presídio de Guaxupé. Que história, né? Agora, gente, aqui em Poços de Caldas também, vamos falar da candidatura, o candidato a prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo, ele que tenta a reeleição, ele teve o registro de candidatura cassado pela Justiça Eleitoral nesse final de semana, né? E a decisão foi assinada pelo juiz eleitoral, o doutor Edmundo José Lavinas Jardim, que foi divulgado no sábado. A decisão, claro que cabe recurso. O Sérgio é o atual prefeito aqui de Poços de Caldas, né? E ele disse, a assessoria da campanha, eles informaram que vão recorrer aí da decisão, mas que a campanha segue normalmente. O pedido foi oferecido pelo Ministério Público Eleitoral por prática de abuso de poder político e na sentença o juiz destacou que o Sérgio compareceu em um evento de entrega de unidades habitacionais do residencial Pinheiros e essa ação, ainda de acordo com o magistrado, afeta o equilíbrio eleitoral pelo fato de o candidato ter se utilizado de programas sociais para se favorecer. E além da cassação do registro de candidatura, o juiz impôs uma multa fixada no valor de 10 mil diante da gravidade aí dos fatos. Como a gente disse, cabe recurso e o atual prefeito vai recorrer aí dessa decisão. Então são esses os destaques do final de semana, tudo que rolou por aqui, que a gente traz para vocês na programação do Manhã Show. É isso aí, atualizado então tudo aquilo que tá rolando. E agora eu quero dar um recado para você lá da Unopar. Oba! Gente, é o seguinte, você sabia que a Unopar é pioneira no ensino EAD? São mais de 1.500 universidades espalhadas pelo país. Graduações de 2 a 4 anos, mensalidades a partir de R$ 169. Temos descontos para servidores públicos, hein? Faça o nosso vestibular online no conforto da sua casa ou entre com sua nota do Enem. Unopar, na rua Doutor Mário de Paiva, 572, em frente ao Parquinho Vila Nova. Telefone 3721-7618 e WhatsApp 99827-6990. Unopar, grande parceira do plantão do Manhã Show. Do Manhã Show aqui na Band FM. Ô Amanda, vamos fechar os nossos signos do dia? Vamos! Bora lá, faltam 4. Sagitário. Olha só, resposta pronta, mente clara e disposição. Pra onde foi tudo isso? Pegue leve com as demandas, tá? Estudos podem ser um caminho mais pacífico pra hoje, equilibrando inclusive a sua energia. Tá bom pra todo mundo, quase. Fofo. Vamos lá, procure respostas para suas dúvidas a partir de hoje. O cenário astral está favorecendo isso, por mais que você se espante com os resultados que encontrar. Com a sua saúde frágil, respeite seus limites. Afinal, você não é uma máquina. Isso aí, ó. Pra todo mundo, Bola. respeite. Aquário. Problemas, aquariano, resolva conforme forem surgindo, tá? Um a um. Quem acha que vai abraçar o mundo, é possível, não tem a sua sabedoria. Trabalhos pendentes pedem atenção e respeito aos prazos, beleza? Peixes. Fofos. Hoje e amanhã, a lua em seu signo inspira e sensibiliza. Aguarde mais fluidez, inspiração e facilidade em sua caminhada. No entanto, oscilações emocionais, certa inquietude e distrações também aumentam, hein? É isso aí, então, os destaques fechado o nosso portal. Gente. Beleza? Mas foi bacana pra todo mundo, eu acho. Essa semana né? começou boa. Vamos interessante. seguir aí, né, com good vibes, Good beleza? vibes, exatamente. Ó, nós vamos pro nosso último intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Manhã Show. Band FM.
política, viu? Já estamos com o nosso convidado do dia, daqui a pouquinho a gente começa esse bate-papo bem bacana, mas antes eu quero falar da Casa Sertaneja Eletro, 49 ofertas para você aproveitar durante todo o mês de outubro. Olha que legal, gente, nós temos garrafa térmica 1 litro por R$19,90 à vista. Tem também secador de cabelo 1.900 watts por R$89,90 à vista. Então fique de olho nas redes sociais e no site casasertaneja.com.br. Faça seu pedido pelo WhatsApp Delivery 3537222751. Aqui nós não perdemos negócio. É isso aí, Casa Sertaneja Eletro, parceiraça aqui do Manhã Show, hein, Amandinha? Bem isso, e agora vamos começar o nosso papo sobre eleições municipais 2020. Hoje a gente recebe Tadeu Rodrigues, ele que é advogado. E claro, vem falar sobre esse ano eleitoral, o que a gente precisa se atentar neste momento, bater um papo com a gente na manhã dessa segunda-feira. Tadeu, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez batendo papo com vocês, sempre um prazer. Bacana. Tadeu, é legal a gente falar um pouquinho, né, sobre esse período eleitoral, até a nossa enquete, falando o que você repara sempre nas eleições, né? E é uma análise que a gente faz a cada 2 ou a cada 4 anos. Acho que a cada 4 anos é mais mais nítido, né? Mais intenso por ser eleição municipal. Essa análise no aspecto direto dos próprios candidatos, de gente que a gente nunca viu na vida que está lá, ou gente que nunca me tratou bem e hoje vem me cumprimentar, gente que não olhava na minha cara e agora está me abraçando, até na pandemia, né? Então é uma análise que eu acho que todo eleitor deve fazer ou deve refletir também, não é mesmo? Sem dúvida, a política hoje, ela está sendo aí a grande responsável por romper com os familiares, né? É verdade. Os pais brigarem com os filhos, com as pessoas brigarem, porque como a internet dá uma velocidade muito rápida, né, de informação, de contato também, você acaba tendo uma proximidade muito grande com os candidatos. O que antigamente a gente via nas ruas, né, através dos abraços, do pastel com refrigerante, hoje você vê no WhatsApp o tempo todo, né? Você tem o acesso aos candidatos, hoje a maioria dos candidatos disponibiliza o WhatsApp pessoal deles, né? Então você consegue conversar com os candidatos, você consegue ter esse contato. E o que eu acho que acaba inflando muito essa discussão e rompendo muito são as propagações de notícias falsas e também de promessas que hoje acabaram tendo um holofote muito maior. Promessas que muitas vezes não são cumpridas. Como você citou, hoje a gente vê muitos candidatos que você via na rua e que você nunca viu interesse por política e de repente a pessoa está candidata. Muito se fala isso, né? E acaba fazendo promessas de coisas que vai além do papel do vereador, por exemplo. Tem candidato fazendo promessa que envolve a lei federal, por exemplo, né? Ou legislar sobre a esfera criminal, que é um direito do Estado apenas. Então, o que eu acho que deve ficar atento é a coerência. Eu acho que isso é um papel muito importante do eleitor, saber a coerência que o candidato está fazendo e buscar o que de fato ele pode fazer, né? E isso é muito interessante, né, Tadeu? Principalmente falando dessas campanhas eleitorais, como você disse. Antigamente, né, aqueles favores ou aqueles presentes aí que os candidatos, normalmente, a gente via isso com mais frequência. Como advogado, a gente sabe que isso é proibido, é crime e que as pessoas precisam se atentar também, porque... E a gente traz outra questão de pensamento também. Como você avalia, né? Quem você está colocando ali que é um representante do povo e não porque te deu, sei lá, um gás de cozinha, uma cesta básica, que essas coisas são crimes. Sem dúvida. E quando a gente fala do papel democrático, né, do Estado nosso, que é um Estado democrático, ele foi conseguido com muito suor, com muito sangue, né? A luta democrática no Brasil é recente, né? Você tem aí na década de 90 as eleições diretas, você tem pessoas que sofreram, inclusive filhos de pessoas hoje que lutaram muito para que a democracia seja efetivada. Então a gente tem que ter essa consciência de saber, primeiro, que o Brasil ele é muito plural, ele é múltiplo, né? A nossa realidade ela é muito diferente da realidade do Norte, muito diferente da realidade do Nordeste. E você vê isso intensificado nas eleições nacionais, mas nas eleições municipais você consegue ter essa noção também de regionalização. Então a gente não pode jogar fora esse direito que a gente conquistou, né? O público tem hoje uma democracia graças a muita luta. E você vender o seu voto ou você buscar cargos também é muito comum em cidade pequena, né? Prometer cargos. Eu acho que quando você tem na sua porta
um político que chega às vezes até com um papo informal, te chama para um café, te promete um cargo. Claro que o político, ao ser eleito, ele vai nomear as pessoas de confiança dele, não estou falando isso, pelo amor de Deus, tem que ser assim, né? Porque a linha de trabalho dele é essa. Mas nós eleitores temos que ficar esperto com isso, porque quando você vê um eleitor, um candidato agindo dessa forma, com certeza ele não vai ter ética em todas as outras coisas, né? Com certeza. Voltando ainda nesse tema aqui que o senhor citou, né? A gente tem visto isso em âmbito nacional, né? Mas eu acho que todo mundo deve saber o papel de cada um desses agentes políticos, né? Falando em vereança, né? Os vereadores, eles têm o papel da fiscalização e também a criação de leis em determinados aspectos, projetos de leis, anteprojetos de lei. E por isso eu acho que todo mundo deve também pesquisar, né? Cara, será que isso aí que ele está propondo, ele pode mesmo fazer? Principalmente no aspecto dos vereadores, tem acontecido muito. Eu vou promover melhorias no bairro tal. Cara, ele nem pode fazer isso teoricamente, né? Eu vi até vereador, não aqui em Poços, mas eu vi candidato vereor, vocês lembram que a gente recebe, prometendo liberação do porte de arma, descriminalização da maconha, enfim. Uma coisa que não compete ao vereador, né? Mas o eleitor, às vezes, ele é pegado a erro também, né? A gente não pode culpar o eleitor sempre, porque ele vai estar em todos os âmbitos, todos os níveis intelectuais, do mais simples ao mais intelectual, vão votar e ter o mesmo peso, né? E alguns candidatos aproveitam uma fragilidade, algum tipo de ignorância, justamente para conseguir atingir. Até mesmo a ferramenta hoje que é mais comum utilizada, que é o WhatsApp, você tem aí uma porcentagem altíssima. Eu não sei os números exatos, já recebi falando 80%, 70% de pessoas que não clicam na notícia, que leem a manchete. Título, né? Então, assim, o que eu acho um absurdo, porque você coloca um meio de comunicação sério no mesmo patamar de uma fake news. Porque se você faz uma arte bonita, se você camufla uma informação, você dá a sensação de que, de fato, aquilo pode ser feito, entendeu? E nós, pessoas que produzimos conteúdos, né, que estamos trabalhando com isso, acho que a gente deve sempre levar essa conversa ao nosso ciclo de amizade. Claro que hoje é difícil falar de política. Eu, particularmente, não falo de política partidária, até por trabalhar com direito privado, né? Eu não tomo partidos. E eu acho que a gente tem uma função de se dar bem com todos, ou pelo menos ouvir todos, porque independente de quem ganhar, depois vai ter que ter a cobrança. Você, como eleitor, tem o direito, como qualquer um, de chegar, de conversar, de cobrar. A Câmara é uma coisa muito importante na Câmara dos Vereadores, as comissões permanentes, que ela estrutura a sociedade. Você consegue colocar hoje Comissão da Mulher, Comissão de Direitos Humanos, Comissão das Minorias, ou até mesmo comissões que vão investigar algum tipo de irregularidade do Poder Executivo. Então, a função do vereador é muito além de dar cesta básica ou de oferecer qualquer coisa. Ela vai, sim, de uma organização da cidade. A gente, muitas vezes, não para pensar o que a cidade está precisando, qual que é a falha que está existindo na nossa cidade. As reuniões na Câmara são públicas, as pessoas podem participar, as pessoas podem se inscrever para falar em audiências públicas, né? Você pode fazer denúncias, inclusive. Você pode ajudar o vereador. Você pode chegar até a Câmara, levar um conhecimento, né? Fazer denúncia anônima. E a interação entre o Executivo e o Legislativo é muito importante também. Então, ter candidatos aptos ao diálogo, eu acho que é sempre a melhor forma. Porque se um prefeito ganha e ele tem minoria na Câmara, ele vai precisar ter uma articulação grande. E quando o senhor fala isso, não quer dizer que tem que ser situação, mas é que dialoguem, né? Que façam uma posição boa e tal. Eu falo que quando você ouve um candidato muito fechado ao diálogo, de muita raiva no discurso, um discurso muito passional, eu acho que a gente está perdendo, porque o diálogo é muito importante, o trânsito entre todas as ideias é muito importante. Então, se um prefeito ganhar e tiver a minoria, ele vai ter que conversar com os vereadores da oposição. Então, e isso ele deve ser feito de forma ética e transparente também. Olha, estou trazendo uma proposta boa para a cidade. Isso vai além das nossas ideologias, além do nosso partido. E Tadeu... Só aproveitar, Amanda, ainda na questão das propostas, né? Se por um lado nós temos a questão dos vereadores, que muitas vezes aparecem propostas que nem cabem a eles, por outro nós temos os planos de governo de todos os candidatos, e a gente também tem que analisar em que muitas vezes até assim, muitas dessas propostas são propostas que seriam de direito de um candidato
a prefeito, de um chefe do executivo. Deputado. Porém, são muitas propostas inexequíveis também, né? Uhum. Que dificilmente seriam executadas com a perspectiva da cidade e tudo mais, né? Sem dúvida. Eu acho que os candidatos, pelo menos eu tenho essa sensação, vocês podem dar a opinião de vocês também, mas eles estão um pouco mais comedidos em falar, eu prometo. É verdade, Todos eles estão verdade. falando assim, olha, eu não vou prometer nada, mas eu vou fazer. Isso é legal, eu acho que isso é um tipo, isso é um tipo de vitória que a gente tem, né? Eu acho que isso ele transpassa, porque na eleição municipal o prefeito ele é menos vinculado ao partido, você liga muito mais à pessoa, à história daquela pessoa, porque é uma cidade pequena, uma cidade que territorialista, que acontece ali. Né, diferente do âmbito nacional, que é onde os partidos tomam corpo, né? Eu vou votar no fulano sem conhecer, mas porque ele é do partido tal que eu gosto e tal. E os prefeitos nas cidades menores, como Poços, que não é tão pequena, mas é uma cidade ainda de interior e tal, ela tem esse apego ainda à imagem do prefeito, né? E hoje a gente tem uma multiplicidade de candidatos, né? Temos candidatos super novos, temos candidatos mais velhos. Então a gente tem que ficar atento ao discurso. E o que eu falei da coerência, né? Você faz promessas mirabolantes, você já fica esperto, porque provavelmente não vai ser um governo bom. E falando desse momento, né? Porque estamos num ano atípico devido à pandemia, né, Tadeu? A gente fala dessa mudança de cenário mesmo da campanha eleitoral. Como que as pessoas estão trabalhando? A gente vê muito também as questões das redes sociais e tudo mais, que tem tido essa maior demanda nesse momento. Mas aí, o que as pessoas devem se atentar também nesse ano atípico? Esse ano as eleições elas estão acontecendo num momento totalmente novo, tanto para os eleitores quanto para os candidatos, né? Às vezes você vê um desrespeito dos candidatos à frente à pandemia, nós estamos perdendo pessoas, né? Tem pessoas morrendo. Nós vemos também líderes governamentais menosprezando também a pandemia. O que acontece? Hoje a gente consegue... já estava com as redes sociais em ascensão, mas hoje você vê menos o corpo a corpo, você vê menos os políticos na rua. Mas tem tido também. E as pessoas acabam ficando mais em casa. E ficando mais em casa, elas acabam consumindo as campanhas de outra forma, né? Hoje o Instagram também é um acesso ao Facebook. E o que muda, né, o cenário? Acentuou ainda mais os comentários dos eleitores. Os eleitores hoje conseguem brigar entre eles ou discutir entre eles. E o que, na minha opinião, acontece, e eu acho que é um erro, é quando você vai conversar com alguém publicamente, você pode estar dando a sua conversa, a sua opinião para 20, 30 mil pessoas e você vê que você está pregando para convertido, vamos dizer assim. Você não vai conseguir mudar a opinião de uma pessoa. E isso acirrou muito na pandemia, porque as pessoas ficando em casa, claro que no começo da pandemia foi ainda pior, as pessoas estavam mais nervosas, né? Casamentos estavam sendo desfeitos, Verdade. pais estavam brigando com os filhos, todo mundo nervoso. Mas e acentuou isso também, né? O ficar em casa com acesso à internet, você fica em casa até a página 2, porque com a internet você sai para o mundo, né? E essas discussões, essas brigas que eu falo, que é muito comum, no meu escritório mesmo, vira e mexe, aparece gente com crime contra a honra, olha o que o fulano falou. Então, o que eu acho que tem que ter uma prudência no eleitor também? Nunca criticar a pessoa, sempre criticar as ideias, né? O Estado Democrático de Direito, ele não veda você criticar, você é livre para falar, mas a partir do momento que a sua liberdade atinge a honra de alguém, ela bloqueia. E na pandemia a gente teve um boom ainda maior desse tipo de problema, onde você tem pessoas enclausuradas, sem sair de casa, sem ter o seu lazer, vivendo agora um momento político, né, que a gente sabe que está nessa situação, os candidatos não podendo ir tão para a rua, não podendo fazer comícios, não podendo fazer shows. Então você tem um cenário totalmente diferente e está todo mundo experimentando isso, né? No sentido mais puro da democracia hoje, né? As pessoas em casa tendo que tomar decisão, tendo que conversar. Então. Legal. Doutor, a gente vai fazer um intervalo bem rápido. Daqui a pouco a gente prossegue conversando sobre o aspecto político, também sobre esses sabichões das redes sociais, não né, é? mano? É legal a gente falar sobre isso também.
E para você que está conosco, a gente traz recado bacana também, né, Amandinha? Sempre. Vamos falar da Orcus Capital Safra Invest, porque são 175 anos de história que já passaram por muitas gerações. Ganha agora mais um capítulo para escrever a sua história, dessa vez aqui em Poços de Caldas, viu? Mais clientes para ficarem satisfeitos, mais patrimônios para cuidar como filhos, mais empregos sendo gerados. Então, Poços ganha essa plataforma de investimento como você nunca viu. Obtenha novas oportunidades e vai ser safra. A Orcus Capital Safra Invest está ali na Avenida Doutor Davi Benedito Toni, 252, no Jardim dos Estados, e tem telefone. É o 3114-0209. Maravilha. Ó, intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Manhã Show. Manhã Show. Band FM. Climeb Total e a hora certa. Band FM 10. Também, viu? Tá na hora da gente falar da água mineral Poços de Caldas, puríssima como a natureza criou, captada na fonte dos amores e envasada com modernos equipamentos. Oferece galões de 10 e 20 litros, copos descartáveis de 200 ml e garrafas de 510 ml, 1,5 litro. Faça seu pedido pelo fone 37290999. Acesse aguapocosdecaldas.com.br. Água mineral Poços de Caldas faz bem para a sua saúde, faz bem para a cidade. Estamos aqui com o advogado Tadeu Rodrigues. Doutor Tadeu está com a gente falando sobre política, sobre esse ano eleitoral. Doutor, falando um pouquinho sobre a questão também das perspectivas, né? Como a gente estava comentando sobre pandemia também, acaba que nesse ano, assim, eu acho, né, na minha opinião, as eleições elas ficaram um pouco em segundo plano devido à pandemia. Tem muita gente que não quer nem saber, nem tá lembrando que tem que votar dia 15. E isso é um pouquinho difícil, né, a gente pensar até nas abstenções, porque muitas pessoas também têm falado, não é hora de pensar em política, eu não vou votar, não sei o quê. Então é algo interessante pra gente analisar também desse direito que todos temos, né? Eu acho que o fato das eleições nacionais, da eleição nacional, né, para presidente em especial, né, acho que mais que até para deputado federal e estadual, acabou gerando um pouco de trauma no eleitor, sabe? Acho que nunca foi tão polarizado uma eleição quanto a passada para presidente. E a gente brinca, né, que os pais brigaram com filhos, mas são coisas reais, aconteceram isso, né? Fato. Aconteceram as brigas, né? E você tem pessoas que estão até hoje sem se falar, né? E pessoas que colocaram a política num patamar muito importante da vida, superando até mesmo o afeto, o amor que ela tem pelas pessoas que estão próximas, né? Claro que, entrando num prisma da ideologia, né? Às vezes, que uma pessoa acredita muito piamente, se for muito contra ideologicamente, o que você acredita, claro que vai ter um atrito, um rompimento. Isso é natural. Mas a forma com que foi, eu acho que foi muito pesada, né? Raras pessoas que não brigaram na família. Então, eu acho que como a gente vem disso de uma maneira recente, né? Há 1 ano e meio atrás, você tem ainda esse trauma nas pessoas. E eu vejo isso, né? Eu trabalho com direito, trabalho com as feridas sociais também. Eu vejo muito isso no discurso. Eu falo, nossa, vai começar de novo. Será que a gente vai brigar de novo? Será que vai começar aquela tensão toda de novo? E hoje, com o agravante da pandemia, você tem esse ponto que você falou, sim, né? Falou, nossa, nós temos coisas mais importantes, mas a gente tem também um desinteresse das pessoas, independente da pandemia. Então, o candidato, ele ainda tem o novo desafio, né? Que é trazer as pessoas para ouvir. Porque, assim, raramente eu vejo alguém que vai parar o que está fazendo para ver uma live de um candidato. Então, o desafio maior é como chamar a atenção do eleitor. Como chamar a atenção para fazer o leitor parar 1 hora para assistir uma live minha no Instagram. Ou como fazer com que o leitor tenha interesse em ler meu projeto de lei, né? As pessoas não leem projetos de lei, ou projetos de governo, desculpa. Uhum. Eles não leem, dificilmente vai falar, nossa, que você... Deixa eu abrir isso, tem quantas páginas? 40 páginas? Deixa eu pegar, deixa eu ler. Dificilmente faz isso, né? Então, o desafio maior, eu acho que é vencer, sim, esse desinteresse, e também, claro, por conta da pandemia, mas trazer de volta o eleitor ao prumo. E o eleitor é importante que ele tenha esse interesse, porque é o nosso futuro, né?
As pessoas que vão nos representar numa Câmara são pessoas que vão decidir sobre coisas básicas da nossa vida, desde de um buraco na rua, um decreto, ou uma resolução, ou uma via de acesso, ou ao Código Tributário Municipal, que é possível, né? Você tributar a tarifa, taxa que mexe no bolso nosso. Então a gente não pode deixar vencer pelo cansaço e também não generalizar, né? Não achar que todo candidato é um candidato que vai ser oportunista, porque tem candidatos muito bons, tem candidatos que de fato estão interessados pela melhora da cidade, a gente não pode esquecer disso, né? A gente tem sim essa disputa muitas vezes rasa, mas nós temos também candidatos sérios, com projetos bonitos, com projetos sérios, organizados, né? Não podemos esquecer isso também. Tadeu, na vida, todo mundo fala que tinha que ter reforma em tudo praticamente, né? A reforma política é mais do que necessária, mas ao mesmo tempo a gente vê que pessoas aos poucos elas estão tentando essa mudança, né? E aí, falando sobre isso, você acha que um dos pontos essenciais pra gente avaliar é a questão da ficha limpa? Porque também se fala muito sobre isso, né? Isso aí tá com a ficha suja, isso aí já roubou demais, isso aí fez muito pela população ou não. E aí, o que avaliar, né, nesse momento? Eu acho que, né, antes do comentário que você fez, que eu achei muito pertinente, eu acho que a pessoa, ela tem que ter interesse também como vida civil na política. Não adianta falar assim, eu não gosto de política. Política, quem não gosta é governado quem gosta, né? Então, se você não escolhe, você é escolhido. É verdade. Então, o que eu acho que falta, assim? As pessoas se interessarem no âmbito de associação de moradores ou se inteirar mais do que pode ser feito, porque a gente tem uma mania de achar que todos os problemas sociais é problema do Estado. E a gente distancia enquanto civil, enquanto que o certo seria a gente se inteirar e conseguir apresentar. E fazendo o gancho ao ficha limpa, você tem essa necessidade, né? É uma lei complementar, ela complementou uma lei que tratava sobre a inexigibilidade de candidatura, onde a pessoa que for condenada por um órgão colegiado, o que é isso? Quando mais de um juiz decide, ela fica por 8 anos inelegível, né? Independente se tem recurso ou não, que é a grande discussão. E você tem sempre as mesmas figuras aparecendo, justamente às vezes por um desinteresse da população de saber. Não tem aquela pessoa que fala, nossa, fulano é tão bom, ele resolve o problema no meu prédio, ele resolve o problema no bairro. Pena que ele não quer se candidatar porque ele não quer se envolver. A gente sempre tem essa pessoa que fala, nossa, como ele seria um bom político, como ele seria um bom articulador. E por quê? Porque as pessoas estão viciadas com um movimento cíclico dos mesmos nomes, né? E a lei da ficha limpa, ela tenta barrar um pouco isso. As pessoas que eu acho que a lei é uma lei que veio para somar. As críticas que se fazem a ela também não são de todos erradas, porque de fato, se tem algum recurso e você já foi punido, e se lá no recurso você é absolvido, você já perdeu a sua chance de candidato, não vai voltar à eleição. Então você antecipou uma pena a uma pessoa que tecnicamente ainda tem um recurso. Eu acho que utilizar a lei dessa forma, fazendo uma crítica aqui, você joga no candidato que está sendo acusado uma ineficiência estatal, porque o Estado que tinha que dar conta de julgar o recurso rápido. Né? Então, se você tem uma decisão colegiada, mas vai demorar, o Estado que tinha que dar uma estrutura. Nós temos um STF hoje com 11 ministros, com um país de 200 milhões de pessoas. Né? Um STJ com 33 ministros, com um país de 200 milhões de pessoas. Então, é muito pouca gente nas instâncias superiores, na minha opinião. Eu acho que se você estruturasse melhor os órgãos de julgadores, se você conseguisse antecipar, fazer um processo sério, não precisaria de ter essa discussão na ficha limpa. Teve a decisão, teve recurso, e muitos se confundem, falam, nossa, mas fulano, ele está respondendo um inquérito policial, ele é ficha suja e tal. Lembrando que a decisão ela deve ser por órgão colegiado, que tecnicamente acaba sendo as da segunda instância. Então as condenações de segunda instância, elas são colegiadas, né? O relator, o juiz votante, o vogal, a gente tem essa decisão que impede, né? Por exemplo, nós temos na nossa cidade cassações, né, recentes de juízes de primeira instância. Então cabem recurso. Claro que não tem nada a ver a ficha limpa, só estou dando um exemplo. Agora, com esse recurso, mais desembargadores vão votar. E aí sim decidiu por voto, por maioria, o futuro daquele candidato. Então, eu sou entusiasta da lei, sou crítico a essa parte, sim, da violação do princípio da inocência, né? Ninguém pode ser pré-julgado, mas
eu acho que a lei ela veio a somar. Ela deu uma limpada sim. Hoje os candidatos acabam tendo mais cuidado para evitar essas condenações. Então eu acho que o caminho é bom e eu acho que isso ajuda a renovar a massa eleitoreira e as pessoas que de fato podem se interessar por política. Bacana, legal demais. Ó, a gente vai fazer mais um rápido intervalo. Na volta, a gente conclui esse bate-papo bem bacana aqui com o advogado, Dr. Tadeu Rodrigues. E para você que tá conosco, a gente vai dar um pulinho lá na Troiano Rolamentos, hein, Amanda? Oba, vamos falar de tradição, porque a Troiano Rolamentos tá há 45 anos fornecendo o melhor pro seu veículo. Tem peças em geral, viu, galerinha? E eles estão funcionando normalmente, tomando todas as medidas preventivas para melhor atendê-los e tem grandes promoções. As peças aí, ó, podem ser divididas em até 10 vezes no cartão. E se você preferir ficar em casa, é só entrar em contato pelo telefone 3722-1509 ou 3722-3309, que eles entregam pra você. Troiano Rolamentos, há 45 anos, fornecendo o melhor pro seu veículo. Lembrando que eles estão lá na Marechal Deodoro 930. Maravilha. Ó, gente, último intervalo que a gente faz aqui no Manhã Show. Daqui a pouquinho a gente fecha a nossa participação, a gente fecha aqui na Band FM. Voltamos já. Manhã Show. Band FM. Nosso WhatsApp, que é o 99979-5825, sempre pela Band FM, pela TV Play e também pelas nossas redes sociais. Vamos lá, hein? Prosseguindo o bate-papo aqui com o Dr. Tadeu Rodrigues, advogado, falando deste momento de política, também com relação, doutor, ao próprio debate, né? Nós teremos, né, como nós já até dissemos aqui, dia 11 de novembro, o debate aqui do Grupo CIOF de Comunicação, e sem dúvida é um momento também para o eleitor observar, ele ver até mesmo as perguntas que são feitas, a ofensividade de cada um deles também. É legal fazer essa análise também no debate, ainda mais bem pertinho ali do pleito eleitoral no dia 11, né? O debate, ele é muito crucial para os indecisos, né? Muita gente até, além dos indecisos, a gente muda de voto 2 dias antes, né? 2 dias antes. Aquele dia, às vezes, né? E o que eu acho importante é atentar, como nós temos candidatos novos e temos candidatos que já foram prefeitos ou que estão tentando a reeleição, né, eu acho que o debate ele é enriquecedor quando você apresenta propostas. Eu acho que o debate perde muito quando ele passa a ser ataques, né? Eu acho legal quando você tem uma disputa limpa, onde as pessoas apontam as falhas e apresentam as soluções. Quando a gente parte para ataques pessoais, que muitas vezes acontecem, a gente parte para ataques à honra do candidato, quando a gente ataca coisas privadas do vida candidato. Pessoal, né, vida pessoal, gente? Isso aí enfraquece demais o debate. Então, eu, na minha opinião, até particularmente como eleitor também, eu sempre atento às propostas. A pessoa que consegue explicar o que ele vai fazer, ou dentro de uma solução, de um problema apresentado pelo oponente, apresenta aquela resolução, né? Como que fazer de modo efetivo isso. Eu tendo a concordar e a querer mais esses candidatos. Porque, de fato, o debate ele não pode ser visto como um circo, né? Ele não pode ser visto como uma rinha de luta, como muita gente gosta. E tem gente que gosta de assistir por isso. Quero ver o circo pegar fogo. E, infelizmente, isso só enfraquece a democracia, né? A gente tem uma situação ali perto da gente onde a gente pode... Vai ser com plateia esse ano? Não, devido à pandemia. Sem nada, né? Uhum. Nem a plateia... Virtual. Que muitas vezes com plateia ainda fica mais acirrado, porque as pessoas aplaudem, aquela energia, risada, né? atacam, né? E isso é muito ruim para a democracia, para o pleito, né, que está chegando aí. Então eu acho que as pessoas devem sim ficar atentas, devem participar. Eu sei que a gente cansa de... A gente estava falando em off que às vezes cansa de falar de política, porque essa época é muito pesada, a gente fala muito, discute muito. Mas é importante, vai passar, logo vai passar e espero que o melhor vença. E a gente também tem que fazer escolhas conscientes, né, Tadeu? E falando sobre isso, a gente vem nessa onda, muita gente tá falando, o mundo tá chato, do politicamente correto, mas que bom que as pessoas estão tendo essa consciência, essa conscientização de fazer uma avaliação muito melhor, porque quem ganha com isso é a gente mesmo, né? Pessoas mais capacitadas para estarem ali, para fazer diferença, e a gente tem vindo nessa onda, né, devido a um tempo. Sem dúvida, eu acho que as pessoas estão ficando mais politizadas. As pessoas que geralmente falam, o mundo está muito chato,
concordo que às vezes tem, de fato, umas coisinhas que exageram, mas eu acho que o mundo está ficando mais consciente, né? Se a pessoa gostava de fazer piada homofóbica, piada racista, e hoje ela não pode mais fazer porque ela vai alegar que o mundo está chato, né? Do jeito mais esdrúxulo, é porque hoje você tem uma minoria fortalecida que consegue filmar, que consegue colocar numa rede social, que consegue denunciar, que consegue mostrar, olha, isso que você está fazendo é racismo, isso que você está fazendo é machismo, isso que você está fazendo é homofóbico, é gordofóbico, né? Então a gente tem que se adaptar a rir do agressor, né? E não rir com o agressor, né? É um clichê muito sábio esse, na minha opinião. A gente tem as pessoas do politicamente correto, não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo, ou aqueles discursos rasos que a gente vê muito nessa época, que no direito a gente chama de direito simbólico, né? É uma solução muito rápida para um problema muito complexo, onde você inverte as perguntas, né? Quando você fala assim, tem que reduzir a minoridade penal porque um menino de 15 anos matou uma pessoa. Enquanto a pergunta deveria ser, por que um menino de 15 anos matou uma pessoa? Onde que está a falha estrutural nisso? Só que, claro, independente se vai reduzir ou não a minoridade penal, a discussão não pode ser rápida. E muitas vezes os candidatos respondem rápido porque a sociedade é apressada. Hoje você quer coisas rápidas, né? Você abre a internet, você tem tudo que você quer na sua mão. Só que a política ela é um pouco mais lenta, porque ela é uma mudança de base, é uma mudança estrutural. Então, as promessas de direito simbólico, né? Vou resolver rapidamente, como vamos matar todos os bandidos, não vai ter mais criminalidade. Mas isso é o que o nazismo pensava, o que o fascismo pensava. Então a gente tem que ter, e ainda mais o nazismo e o fascismo, ainda dentro de uma questão de raça, né? Independente da pessoa ter cometido o crime ou não. Só fazendo uma analogia aqui. Então a gente tem que ter a ideia de que política social é lenta. Você pregar uma política social, muitas vezes o candidato não vai te dar uma resposta imediata. Então a gente tem que pensar nisso também. Então ser politicamente correto, né, estar politicamente correto numa sociedade, faz com que a gente seja crítico, faz com que a gente seja maduro e com que a gente enfrente os problemas como eles devem ser enfrentados. Não de forma rasa, não de forma agressiva, não de forma a violar direitos de minoria, né? Os direitos são de todos têm voz no nosso país, né? Tadeu, acho que pra gente fechar aqui, importante a gente pensar, você enquanto advogado conosco aqui também, a gente orientar os nossos eleitores, porque nós temos o nosso direito de votar, mas nós temos os deveres também a cumprir, até mesmo esse respeito que você disse em redes sociais, essa exposição de ideias, ou esse ataque também que acontece entre pessoa A ou B, devido a partido A ou B. É legal a gente falar para que todos sejam comedidos e, por outro lado, também que podem até cometer crimes aí nas redes sociais, não é mesmo? Tanto a disseminação de notícias falsas quanto essa questão que nós dissemos da honra e tudo mais, né? Isso é muito comum. Acho que nunca teve tanta ação criminal envolvendo rede social hoje, né? As pessoas que agridem particularmente a pessoa. É o que eu falei, não agride a ideia, mas agride a pessoa em si, né? Ou se vale do anonimato, né? Também, isso hoje em dia que torna mais difícil, né? Fakes, você né? dissemina uma informação falsa através do anonimato, né? E lembrando também que no dia da eleição, né? No dia 15, continua vedado todas aquelas propagandas, bandeiras, carros de som, boca de urna, né? Que é muito comum, mas é vedado. O que é permitido? Você manifestar silenciosamente o seu voto, não tem problema. O TST já autorizou o uso de camisa, de adesivo individual, de modo silencioso, onde você não vai convencer ninguém, onde você não vai conversar sobre isso nem na fila, nem na frente, nem na rede social. Assim, é um dia de retiro, vamos dizer assim, né? Um dia que você não tem venda de bebida alcoólica, um dia que você vai ficar recluso, onde você vai exercer seu direito e aguardar a decisão, que hoje em dia sai super rápido, né? E isso é importante, viu, gente? Nas redes sociais, no dia da eleição, ó, Zé Felipe, quietinho, hein? Não pode tirar foto na urna também. Não vai vacilar, pô. Passou a eleição toda já. Maravilha. Então, algumas orientações bacanas. Doutor, muito obrigado pela presença, viu? Fiquei muito feliz, estou à disposição sempre que quiserem. Outras oportunidades, inclusive no dia do pleito, você vai estar com a gente aqui, beleza? Certeza, Obrigado, gente. Fechou. Amandinha, Valeu. a gente lembra a todos que o Manhã Show fica por aqui.
mas que amanhã tem mais, a partir das 9 horas da manhã, beleza? Boa semana, galerinha. Beijo, Valeu, tchau. gente. Tchau. Tchau, tchau. Manhã Show Band FM. É show! É Band FM. Manhã Show. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.